Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade? Eu sou o Itiano, aqui no canal fazer mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre química, né? Eu vou fazer só vídeo de química agora, depois eu volto com... Se bem que tem que terminar o curso de mecânica quântica, né? Bom, tem muita coisa pra fazer ainda, né? A gente tem todo o tempo do mundo, né? Bom, hoje especificadamente eu vou fazer um vídeo falando sobre a lei de Hertz, vou fazer um vídeo sobre ácido de Arrhenius e vou fazer um vídeo sobre equação de Clapeyron ou gases na química, né? Bom, vamos lá, sem perder tempo, vamos tentar especificar aqui. Eu vou dar um exemplinho no final e vou dar um exercício para vocês fazerem no final, tá? Bom, o que é a lei de Hess? A lei de Hess é uma lei experimental, né? Que tem a importância fundamental de cálculo de entalpia, né? Ou cálculo de ΔH, né? A entalpia e ΔH é a mesma merda. O que diz a lei de Hess, né? Bom, Hess foi um médico, né? Um médico e um químico que fez química, né, e através de experimentos descobriu essa lei fundamental dele, né, que por definição ela é a variação de entalpia ou quantidade de calor liberado ou absorvida, exotérmica e endotérmica, em uma reação química depende apenas do estado inicial e final da reação, né? Ou seja, a gente vai ter ali um estado final e um estado inicial. É que nem uma força conservativa, né? As equações químicas, através da lei de Hess, é uma força conservativa, ou seja, ela sempre vai depender da posição inicial e da posição final, né? O caminho tomado não importa. O importante é a variação de entalpia final, né? Ou seja, a gente pode utilizar aqui um exemplo, né? Na real, não, eu não vou utilizar exemplo, né? Você pode perceber aí, né? Você pode ler essa parte aqui, né? Se você ler essa parte aqui, você vai ver que o que eu estou falando é verdade, né? Eu estou usando o Feltre, né? O Feltre como didático aqui, né? E, bom, deixa eu ler aqui esses negócios que eu anotei e vou traduzir para vocês. Bom, podemos fazer uma analogia de entalpia em uma energia conservativa, isso dependerá apenas do estado final, inicial e o caminho tomado seja totalmente desprezível, né? Bom, então a gente pode tomar um, dois, três, blá, 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 N caminhos possíveis para o cálculo da entalpia. A lei de Hess me diz que o caminho não irá nos importar, e sim o estado final e o estado inicial. Se vermos essa definição, se a gente vê isso, né, isso é a definição de entalpia, né? A variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, né? Ou a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Aqui a gente tem uma definiçãozinha assim. Se você quiser ler, você pode ficar à vontade. Esse canal você é livre, é o único canal democrático do mundo, né? Bom, fatores que influenciarão no ΔH, né? A gente vai ter as consequências da lei de Hess, né? Consequências ou fatores que influenciarão no nosso ΔH, no cálculo de ΔH, né? São três princípios muito básicos, né? Eu acho, né, que foi muito básico. Não tem nada de tipo absurdo que a gente possa olhar assim, bater o olho e falar, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Bom, as equações químicas podem ser somadas como se fosse uma equação matemática, né? Na real não é assim que funciona, mas a gente fala que pode ser somado como se fosse uma equação matemática. Na real, o que acontece é... Bom, a gente vai ter uma equação mãe que a gente tem que igualar a ela, né? A lei de Hess, ela medir isso, né? A gente pode descobrir a entalpia de uma equação muito ferrada através de outras equações e da entalpia delas, né? Bom, ou seja, a gente pode fazer o carbono grafite mais meio de O2 virando o gás carbônico, né? É o processo de combustão mais outro processo de combustão ali, né? O que aconteceu aqui foi que o carbono não, o CO, né? O CO na forma gasosa, ele estava em produto e passou para reagente, ou seja, ele foi consumido durante essa soma, né? Durante esse processo de soma matemática, né? E a entalpia 1 e a entalpia 2 também é somada. No caso aqui é menos com menos dá menos, né? E a gente fica com a entalpia da equação do carbono grafite mais O2, que é o ozônio, fazendo o nosso gás carbônico, né? Daí a lei de Hess, né? Pode ser também chamada de lei das somas dos calores da reação, né? Essa técnica de soma é muito útil, pois permite o cálculo de ΔH de certas equações cujo experimental é muito difícil, às vezes impossível, né? Ou seja, a lei de Hess facilita isso, né? O que eu acabei de falar, né? Você pode achar ΔH
a entalpia de equações muito difíceis, né? Através de equações simples, como a formação de gás carbônico de duas reações, do carbono grafite e do carbono normal, né? Bom, muito simples, muito fácil, né? Bom, inversão de equações termoquímicas e ΔH, né? Ou seja, bom, a gente pode usar o princípio de Euclides, né, para demonstrar isso, né? O que é reversibilidade, né? A reversibilidade é você transformar um produto em um reagente e um reagente em um produto, né? Pegou, Bizu? Deixa eu ver aqui um exemplo. Por exemplo, a queima de carvão, né? Não é possível você fazer a reversibilidade do carvão, né? A queima do papel, não é possível você fazer a reversibilidade do papel, né? Eu vou fazendo esses experimentos mentais e vocês vão percebendo, tá? Ou seja, inversão de uma equação termoquímica. Eu não vou apresentar o gráfico, na real você vai ter essa, eu quero que você tenha essa intuição do gráfico, né? Porque o gráfico é mais intuitivo do que analítico, né? É mais holístico do que analítico, né? Ou seja, inversão de equações termoquímicas, a gente deve trocar o sinal de ΔH. Ou seja, ΔH ele está inteiramente ligado à conservação, né? Ou seja, esse fator deve forçadamente acontecer porque somando uma equação à sua inversa, o resultado deve ser zero. Por exemplo, o carbono grafite mais O2 formando o gás carbônico mais o gás carbônico formando o carbono grafite. A decomposição do gás carbônico, tudo que estava para reagente passou para o produto e tudo que estava para produto passou para reagente, então o resultado final é zero, né? Isto é, algumas equações químicas possuem reversibilidade, podemos inverter as equações químicas. Contudo, devemos inverter o sinal de ΔH, né? Toda vez que a gente inverter a equação. Ou seja, se o ΔH no processo de formação, no processo de absorção, no processo endotérmico está sendo negativo, quando a gente inverte a equação, a gente está invertendo o processo dele, né? A gente está invertendo de endo para exotérmico, né? A gente está invertendo, fazendo uma decomposição de um material, né? E para decompor um material tem que haver quebra de moléculas, né? E para haver quebra de moléculas tem que haver energia. E se tem que haver energia, ela não pode ser negativa, ela tem que ser positiva, né? Ou seja, invertendo uma equação, o ΔH passa a ser positivo, né? Né, mas só vale para equações que têm reversibilidade? Bom, você vai ver, né? Na hora lá você vai ver. Você pode ver, mas não. A lei de Hess ela é mais global, tá? Você pode pensar assim. Né? ΔH de acordo com a conservação. Né? Bom, você pode perceber que a química, a química, a física, ela está muito ligada a conservações. Né? Tudo que a gente faz vai alterar o mundo que a gente vive, né? Então, perceba, né? Eu vou ler aqui e vou dar uma intuição para você. Multiplicando ou dividindo uma equação termoquímica por um número diferente de zero, um número real, o valor de ΔH será também multiplicado ou dividido por esse número, né? Ou seja, você pode pensar que a gente está somando, quando você multiplica, por exemplo, uma equação por 2, a gente está somando ela própria, né? Que foi o exemplo que ele deu aqui, né? Que, bom, vamos lá. O ΔH, como é que eu posso dizer? Ele faz parte da equação, né? ΔH, ele é intimamente ligado à equação, né? Então, tudo que você faz na sua equação, parcialmente vai influenciar a variação de ΔH, né? ΔH não, né? ΔH mesmo, né? Vai influenciar a nossa variação de entalpia, né? Ou seja, você não pode, por exemplo, multiplicar uma equação toda por 2 e não multiplicar o ΔH por 2, né? Isso é crime, isso é absurdo, absurdo químico, né? É impossível isso acontecer, né? Além do mais que o conceito de entalpia e entropia é muito difícil, é um conceito muito complexo para você deixar de passar isso, né? Enfim, como podemos observar, as equações termoquímicas também podem sofrer tratamentos matemáticos, né? Bom, como adições, subtrações, multiplicações, divisões, inversões, desde que esse tratamento seja também com os valores de ΔH, né? Ou seja, você tem que pensar assim, né? Pensa no princípio de Euclides, quando você vai aprender equações lá, né? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, né? Se não, a igualdade
ela passa a ser um valor maior ou igual ou menor ou igual, né? É uma igualdade, né? A variação de entalpia é uma igualdade, pensa assim, né? Bom, os caminhos possíveis para cálculo de entalpia não vou falar, eu vou passar por exercício já, né? Bom, o exercício é o seguinte: dado as equações termoquímicas, calcule, pede-se para calcular a reação, a variação de entalpia indicada pela equação abaixo, né? Ou seja, a gente tem duas equações termoquímicas e uma equação global, né? A gente pode falar equação global ou equação mãe. Eu vou falar equação mãe. E equação mãe é a equação 3, né? Equação que está com ΔH não visto, né? A gente tem o enxofre mais o ozônio formando o SO2, né? Com uma variação ali de entalpia negativa, né? E a gente tem o SO2 mais meio de ozônio formando o SO3, né? Com uma variação de entalpia também negativa, né? Qual que é o princípio inicial para como é que eu posso dizer? Para a gente calcular ΔH de equações não conhecidas, né? A gente sempre, as questões de vestibulares, elas vão trazer, né, duas equações e essas duas equações a gente pode obter a equação global, né? Você vai ver, eu vou fazendo aqui e a gente vai ver, né? A gente tem aqui o enxofre no estado sólido mais o ozônio no estado gasoso, formando o SO2 no estado gasoso com a variação de entalpia 1 menos 296,8 kJ, né? E a gente tem o nosso SO2 mais meio de ozônio formando o SO3, né? Perceba-se que eu posso, por exemplo, cortar o meu SO2 aqui, né? Porque ele está formando aqui dos produtos e reagentes, ou seja, ele foi consumido, né? Bom, e perceba, por exemplo, também que como eu cortei O2, vai ficar meio, como eu cortei SO2, vai ficar meio de ozônio mais SO3, né? Esse O2 foi cortado, então a minha equação, na real eu vou deixar aqui sim, só vou tirar o SO2, vou colocar o SO2 também para não ficar muito bugado, né? O meu ΔH aqui, ΔH2 vai ser menos 97,8 kJ, né? A energia liberada nessa equação, né? Como eu cortei essa e essa, eu vou só somar, né? Perceba que a gente está usando o princípio de Hess. A gente pode fazer equações matemáticas, né? Eu vou somar, por exemplo, aqui, né? Vai ficar o enxofre mais 1 mais 1,5, vai dar 3,5, né? 3,5 de O2 no estado gasoso, mais SO3 no estado gasoso, e a entalpia também se soma, né? 296,8, 97,8 vai dar, sei lá, 300, né? ΔH2 vai dar menos 300 e, sei lá, 300 e bolinha. Vou falar 300 kJ, né? Bom, você já percebeu aqui o que tem que ser feito para resolver, né? Bom, tem coisas mais difíceis como lei de Hess, né? Isso aqui é só uma introdução, mas esses exercícios aqui são mais importantes do que os exercícios difíceis, né? Eu vou deixar esse aqui para você fazer, né? Esse 81, quero que você faça e bota no resultado, bota nos comentários aí quanto que deu o ΔH, né? Valeu, falou e um abraço.